Se aconteceu uma confusão, uma briga em casa, a mente está lá em casa, mas não está aqui na casa de adoração. Então o Senhor, Ele diz que está à procura de verdadeiros adoradores. São pessoas espirituais, pessoas que têm uma mente do céu, são pessoas que se dedicam a adorar a Deus, não importa a circunstância, mas sempre está abrindo a sua boca e adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje mesmo eu estava ouvindo um hino daquela irmã Florinice, ela falando a respeito sobre adoração. Lá na letra do hino, ela diz que o verdadeiro adorador, ele não pode deixar de adorar, porque se ele deixar de adorar, ele morre. Morre mais espiritualmente, ele esfria. Quando pensar que ele já está morto, não tem mais como voltar a adorar o nome do Senhor. Então o verdadeiro adorador, ele não pode perder o pico de adorar a Deus. Ele sempre tem que estar adorando, não é só no tempo, é aonde ele estiver, porque a perseguição, meus irmãos, ela está ao nosso território. A Bíblia mesmo diz que Satanás ele está ao nosso derredor, bramando feito um leão, para nos atacar. Mas para que isso não venha, para que a gente não venha ser uma vítima fácil para o inimigo, a gente tem que estar sempre adorando o seu nome, o nome de Jesus Cristo. Foi por isso que ele me escolheu, foi por isso que ele chamou o seu nome, ele escreveu o seu nome no livro. Você está no livro do exército do céu, como um verdadeiro adorador, porque você não pode deixar de adorar a Deus, porque se você deixar de adorar a Deus, você vai ficar fraco, a igreja fica fraca. Então, nós que somos cristãos, que nós somos servos de Deus, nós devemos tratar a adoração como o fôlego, o nosso oxigênio espiritual, porque o crente que não adora ele fica sem ar, ele fica sem fôlego. Para encerrar aqui a minha participação, eu ouvi um testemunho de um pastor que ele disse que quando ele chegou em uma congregação morta, não tinha uma adoração, mas teve um novo convertido que ele estava lá no fundo adorando o Senhor. Aí os obreiros estavam se preocupados em ficar irado com o irmão. Foi e falou com o pastor, fizeram uma reunião, falou com o pastor para que ele falasse com esse irmão e ele calasse a boca. Mas aí o que o pastor fez, o pastor foi lá na casa dele, conversou com ele, porque a história é grande, estou apenas só resumindo. Ele chegou lá na casa do irmão, do novo convertido, conversou com ele lá, e ele disse que ele não poderia ter parado de adorar, porque Deus escolheu ele, salvou ele, porque ele era um traficante, ele vivia no mundo das trevas. Então Deus tirou ele de lá, colocou ele lá naquela igreja, no meio dos irmãos, para adorar, para despertar a igreja, porque a igreja estava morta. Então, irmão, se você sente a vontade de adorar, não deixe de adorar a Deus, porque nós estamos nos últimos dias aqui na terra. Deus, aleluia. Então o Senhor, Ele te escolheu, trouxe você aqui para que você venha reconhecer a Deus. Deus que aceita a sua adoração. Adore a Deus com o coração, sente a vontade. Não deixe de adorar o nome do Senhor. É verdade. Amém? Que Deus nos abençoe e você guarde essa palavra do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando a Deus nessa oportunidade. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos, que iremos no rádio hoje não, segunda-feira, e temos uma palavra, iniciamos conversando ali no programa, no Salmo 23, é o bem conhecido entre nós, um salmo que é cantado por todos, né? Quase todo mundo, até as pessoas não crentes conhecem esse salmo. Alguns vão mais além, até alguns crentes às vezes pegam a sua Bíblia, abre o Salmo 23 e deixa aberto lá na sua estante, né?
Onde aqui na Bíblia que o irmão Costa fez doação para a igreja. A gente está lendo esse salmo nesta versão. Glória a Jesus. Salmo número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o bom pastor é a epígrafe do salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É em meios de pastos. Depois eu falo, eu gosto do Senhor. Né? Atualizado minha editora dela. Aba, artigo gospel, introduzida. Em meio de pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e produz-me nos caminhos, e conduz-me no caminho de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, né? Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o teu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Glória a Deus. Meus irmãos, lendo este salmo, como eu disse, a Bíblia, talvez seja só uma nota explicativa, eu sei que os irmãos sabem, mas não custa nada, só relembrando aos irmãos. Toda a Bíblia, a divisão dela é capítulos e versículos, mas quando chega nos salmos, não há capítulos, não se pronuncia capítulos, e sim números, porque o livro dos Salmos ele era para Israel, assim como a harpa cristã é para nós. Os Salmos eles são melodias, né? São melodias. Então Israel, quando se reunia para adorar a Deus, eles liam salmos cantados. Esses salmos eram ritmados, diz o pastor Zéu, que eles tinham ritmos, alguns, né? Era canção alegre. Então no salmo, quando chega no livro dos salmos, você não pronuncia, vamos ler o salmo capítulo 2, capítulo 3, não, salmo de número 1 e assim até o 150. Outra coisa, vocês não sabem disso, eu sempre passo, eu gosto de falar essas coisas, mas vocês não sabem. Quando dizemos assim, quando ouvir o irmão louvando a Deus, a gente ouve bastante, né, irmão? Assim, vou louvar, como é que é? Vou louvar o hino, né? Vou louvar o hino tal. Não, você não louva hino, você louva a Deus. Vou louvar a Deus com o hino de número 10. A gente ouve bastante isso, não é com equipe. Outra coisa, tem mais uns obreiros aqui. Quando vamos ouvir o irmão, acabamos de ler a palavra, né? Na abertura do culto. Vamos ouvir o irmão Silas orando. Aí alguns dizem assim: vamos orar pela palavra. Essa expressão está errada. Não se ora pela palavra. Pode se orar e não pode estar agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Quando eu digo que eu vou orar pela palavra, eu estou dizendo que a palavra precisa de conselho, de ajustes. E a palavra é santa, pura, não precisa. Então a expressão correta é: vamos orar agradecendo a Deus pela leitura da palavra, porque tem muitos países que não têm, sobretudo os países de onde era 10 por 40, aonde a perseguição aos cristãos é assídua, eles não têm Bíblia, eles não têm o privilégio de pegar uma Bíblia, conduzir no braço
e andar na rua. Não pode. Se andar, é morto na hora. Sobretudo no país da Coreia do Norte, por aí vai. Então, dando essa explicação aos irmãos, vamos para o salmo. Meu irmão, minha irmã, esse salmo que nós lemos, ele mostra a Deus. O salmista Davi faz questão de apontar a Deus, descrevendo ele uma figura de um pastor, porque o salmista Davi usa essa figura de linguagem, digamos assim, para mostrar a Deus a figura dele de como pastor, porque o salmista Davi ele foi pastor. E como pastor que ele foi, ele dispensou cuidado para com as ovelhas. E da mesma forma, Emmanuel, ele traz essa comparação para aplicar a Deus. Porque a Bíblia é uma palavra, um termo, um segmento da teologia, que chamamos de morfologia. Morfologia, que é trazer Deus para o entendimento humano. Quem fez a teologia já passou para a disciplina, vai passar a morfologia, que é trazer Deus, irmão. Uma Simone, trazer Deus para a compreensão humana. Quando a Bíblia diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas, o Senhor não está com os ouvidos tapados. Deus não tem mão, Deus não tem ouvido. Então essa é uma figura morfológica para que a mente humana tenha Deus, a sua infinita graça, infinita, o seu início tanto que Ele é, para que a mente humana tenha essa compreensão de quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Então que o salmista ali traz essa figura de linguagem para mostrar aos seus leitores de que Deus é o bom pastor, de que Deus é aquele que cuida de nós, de que Deus é aquele dos altos céus que vela por cada um de nós, que vela por cada um de nós. E esse velar aqui, irmãos, é um velar maravilhoso. A Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus foi criando, irmãos Silas, foi bom. Mas a Bíblia diz que quando Deus chega na criação do homem, a Bíblia agora diz que o homem é a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz que o ser humano agora é como se fosse a menina dos olhos de Deus. Então esse Deus, querido irmão, que nós, eu e você, é a coroa da criação dele que ele fez. Que esse Deus que tem a menina que tem eu e você como a menina dos seus olhos, poderá nos desamparar, poderá, irmãos, vão nos abandonar, poderá, irmão Miriam, nos deixar ao léu? De maneira nenhuma. Não pode, porque ele não pode renegar a sua criação. Ele não pode renegar a sua obra mais prima, que foi a minha criação e que foi a sua criação. Então Deus, amados, o salmista emprega essa figura de linguagem para mostrar para nós que Ele é o nosso bom pastor e que com Ele nada nos faltará. A Bíblia é completa, irmão. A Bíblia não deixa eco. A Bíblia não deixa dúvida. O pastor Boaventura dizia uma frase, eu não vi ele dizer, apenas estou citando, reproduzindo que outros já reproduziram o que ele dizia. Ele dizia o seguinte: quando você vê olhar-se um cristão, um irmão, que serve a Deus, que a vida dele é uma vida de bonança do começo ao fim, você poderia observar que alguma coisa não estava encaixando na engrenagem, alguma coisa estava faltando.
Porque a nossa vida cristã, irmão João, irmão Sinal, ela é como uma gangorra. Quem foi do interior, quem sabe o que eu estou falando? Conhece uma gangorra? Quem conhece uma gangorra aqui? Muito bem, agora os irmãos conhecem. Então puxaram água do poço da gangorra. Então nossa vida cristã é como uma gangorra. Ela faz isso. Ela faz isso. Ó, isso. Ou seja, dizendo que há momentos alternados. Há momentos de bonanças, glória a Deus. Há sim, mas também há momentos de dor, há momentos de sofrimento, há momentos de desespero, há momentos de aflição. Isso é natural, é normal, é anormal, é o crente não passar por isso. O que Jesus disse para nós? Vamos lá, me ajudei a pegar tudo. O que Jesus disse para nós? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então o ânimo, irmã Miriam, é a cereja do bolo. Não é isso, pastor? Sim, senhor. Isso, é verdade, mas o governo também quer dizer isso. O senhor está cooperando aqui dizendo que ele ouviu uma pregação que o pastor dizia, o pregador, que o crente que não passa por tribulação é melhor se reconciliar. Então é isso que o pastor Cobertura também quer dizer. Quando você vê o cristão que a vida dele não é só bonança, desconfie porque alguma coisa não está certa. Desconfie porque alguma coisa está errada. Pastor, então você está defendendo agora, defendendo a teologia masoquista, a teologia do sofrimento. Não estou defendendo isso e nem estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós, como servos de Deus, mesmo Deus nos amando, mesmo Deus nos salvando, mesmo Deus cuidando de nós, mas vai ter momento que nós vamos nos afligir. Agora também não é normal que um crente viva uma vida inteira de sofrimento. Também não é normal, isso é anormal. Isso é anormal. Porque o nosso Deus aqui, irmão, nosso Salmo 23, mostra isso. O Senhor é o meu pastor, irmão Elisete, e nada nos faltará. Não faltará bênção, não, mas também não faltará preocupação, não faltará dor de cabeça, não faltará momentos que você vai olhar para si mesmo e vai dizer: eu não suporto, eu não vou cuidar. Aí está a diferença, irmão, entre quem serve e quem não serve a Deus. Quem não serve a Deus não aguenta a aflição. Quem não serve a Deus, irmã, não aguenta. Não aguenta. Por que isso, pastor Ibamar? Porque vez por outra você ouve falar de alguém que tirou a sua própria vida. Por quê? Porque não aguentou a dor. Porque quem tira a sua vida não quer morrer. Quem tira a sua vida quer matar a dor que está nele. Infelizmente, alguns servos de Deus, alguns crentes entraram nessa vibe, digamos assim, por não entender a grandiosidade desse pastor. Não estou dizendo que o crente não possa entrar aqui a pressão, pode, mas se ele entra, ele também pode sair, porque o Deus que ele serve é maior. O Deus que ele serve é maior. Porque o que a Bíblia diz? Vamos lá, me ajudem aí. Vou pregar com os teólogos aí, né? O que a Bíblia diz? Pode citar a Bíblia. A Bíblia diz assim, irmã Simone, irmã Lourdes: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior. Ele é maior, irmão. Ele é maior. E nós, como cristãos, temos que ter
para você aqui. Vamos já para o vídeo de Salmo, do Salmo de 3. Dizendo para você. Você sabe disso, eu quero lembrar. Tudo, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, tudo concorre, tudo coopera para nos levar a esses momentos de dores. Tudo. Porque nós estamos lutando, sabe quantos personagens? Nós estamos lutando no mínimo 3 personagens. Personagem número 1, nós estamos lutando, vamos lá, a carne. Personagem número 2, estamos lutando, Satanás. Personagem número 3, estamos lutando, o mundo. Então, nossa luta é contra esses 3 agentes que estão em nós. E deixa eu dizer para vocês, enquanto você viver aqui, enquanto eu viver aqui, eles vão estar presentes. A carne, diga esse outro nome agora, quem é? Pois é, a carne engloba todos os sentimentos humanos, a velha natureza, os desejos, as paixões, tudo, essa da carne, da humanidade nossa, como seres humanos. Então nós estamos lutando, irmão, contra esses personagens. Por isso, irmã Miriam, que é importante, é indispensável para nós, como servos de Deus e como cristãos, não negligenciarmos esse momento de orações ou de oração. Pastor Igor, mas nós estamos lutando, então Deus é um Deus assim, que deixa nós nessa coisa toda. Não, mas ele sabia disso. A Bíblia não diz isso, aqui é o meu pensamento, irmão. Não é a Bíblia está dizendo isso, mas é o meu pensamento. A Bíblia diz que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Por que, irmão, o sinal que não fala? A Bíblia não dá essa resposta, mas eu tenho a minha resposta, eu tenho o meu pensamento, não é a Bíblia como diz Paulo, digo eu, não Senhor. Eu penso que ele, a sua humanidade aqui, ele veio, passou, porque a Bíblia diz, irmão Cida, que ele foi tentado só em alguma coisa, né? Ele tentou, ele foi tentado só em alguma coisa aqui, mas nisso aqui ele não foi. É isso? Não consigo saber isso. Não. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo. E se a Bíblia diz em tudo, eu acredito que esse tudo engloba tudo mesmo. Sabe para quê? Porque ele foi tentado? Para que você, vou chegar diante do Pai e dizer: Senhor, mas você foi cruel comigo, deixou esses sentimentos humanos em mim, e por isso que eu pequei, por isso que eu caí, por isso que eu errei, Pai. Eu fui humano com você, eu lapidei, eu li verbos. A Bíblia diz que no princípio era o verbo. Quem? Jesus. Aleluia. O verbo era Deus. Quem? Jesus. O verbo estava com Deus. Aleluia. E o verbo se materializou em uma pessoa humana e habitou a esta terra. Então nenhum de nós teremos essa desculpa aí, irmão, de dizer isso, porque Deus venceu a tentação. Foi porque não foi que venceu, o Senhor manda um anjo aqui para matar esse todo mundo. Não. Quando ele foi para o confronto, para o 40 dias de jejum e oração, quando ele foi para o confronto com Lúcifer, com Satanás, com o acusador, com o adversário, com o tentador, que foi que ele usou? Se tu és, Satanás não quer colocar em nosso governo. Se ele quis colocar dúvida em Cristo, no próprio Deus, imagina
imagine na sua mente fraca, imagine na minha mente fraca o que então faz. É por isso que você está com o capacete da salvação. Porque Satanás usou o quê? Satanás usou a própria palavra. Se tu és, olha irmão, alguém passando na sua humanidade, passando 40 dias com fome, com sede, cansado, exato, não precisa dar ajuda naquele se tu és. Então ninguém lançar dúvida, dizendo, olha, não é Deus, mas se tu és o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão e sacia a tua fome. E quem Jesus disse? Vamos lá? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Então aqui está a arma, irmão, para vencer a carne. Aqui está a arma para vencer o mundo. Aqui está a arma para vencer Satanás. Aleluia! Está aqui. Não espere eu mandar anjo para me proteger, porque graças a Deus irmã Miriam, então a Miriam, porque ela nasceu para o evangelho, ela passou por várias ondas no meio do cristianismo. A cada tempo teve uma onda diferente, né? Há tempos atrás era uma onda de anos. Se o pregador fosse pregar, não dissesse, irmão, quando eu cheguei aqui, eu vi um anjo aqui nessa igreja, os crentes não se animavam na glória a Deus. Então houve um período da igreja em que era uma adoração profunda com esse negócio de anjo. Não, mas está aqui, não foi anjo não. Jesus venceu Satanás, foi com a palavra. Glória a Deus. Foi com a Bíblia. Agora o que acontece hoje, irmão? Por que o adversário está cirandando, usando essa expressão por minha conta, fazendo tipo lixo? É porque nós estamos nos distanciando da palavra. Sabiam? Se for fazer uma pesquisa hoje no meio da igreja evangélica brasileira, vai se descobrir que estamos lendo blog de notícia, estamos lendo jornais digitais, estamos lendo pura de remédio, estamos lendo tudo menos a palavra de Deus. Aleluia. E hoje ficou tão fácil de ver, ficou tão fácil de ver. Você pode ler em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Está na fila do banco, baixa lá a Bíblia no celular e lê sua leitura diária. Está fazendo alguma coisa na rua? Vai lá e lê. Não estamos querendo ler. Nós não estamos, a igreja não está querendo ler. A igreja não está querendo orar. A igreja não está querendo jejuar. Aí, irmãos, com essas posturas, o bicho pega no Senhor. Eu não gosto de alguns crentes, irmão, que fica com palhaçada. Eu gosto, né? É alguns crentes nojentos que ficam com palhaçada, dizendo: eu penso na cabeça do canto, ele está debaixo dos meus pés, ele não dá no seu quê. Peraí, meu filho, te acalma, não é assim não. Não tem pregador? Eu não posso não pedir isso. Eu penso na cabeça do Satanás, eu não sei o quê. Tu pisa na cabeça de Satanás. O adversário, irmão, não estou dando superpoder para ele, ele não tem superpoder. Mas também ele não é qualquer um, não. O bicho é astuto, é cheio de estratégia. Sapato de algodão, né? Olha só o que ele faz. Paulo diz: se possível for, ele se transforma num anjo de luz e faz o que? Descer fogo do céu. Altamente astuto, circuncisas. Então ele não é qualquer um, irmãos. E que para nós vencermos, nós precisamos estar aqui unidos, como diz o Salmo 23, agarrado nesse pastor que é Jesus.
levantada por Ele, com fé firmada nele. Paulo, certa-feira, ele falou um texto sagrado, ele disse o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Então a pergunta para nós essa noite é: nós temos crido realmente em Deus, em Jesus, como nosso bom pastor? Ou nós estamos apenas ouvindo falar que Ele é o bom pastor? Irmão, todos nós somos crentes. Escuta para você, todos nós somos crentes. precisamos desenvolver uma íntima comunhão com Cristo. É uma questão de vida ou morte. Eu trabalhei numa igreja de uma família. A família era perturbada, com raízes perturbadas por coisas ocultas. E aí vem quando ela, irmão, olha, vamos lá em casa orar aqui. A tartaruga, não sei o quê. Vocês lembram da história da tartaruga lá, aquela família? A tartaruga, não sei o quê. Vamos lá orar. Agora. E ela descobriu que a família era perturbada, atormentada por esses espíritos. E eu comecei a trabalhar neles, na igreja como um todo, despertando neles uma comunhão profunda com Deus. Irmão, porque nós temos uma comunhão profunda com o autor desse salmo, como sumo pastor, não tem espírito nenhum que nos perturba. Glória a Deus. Deixa eu perguntar para vocês: há possibilidade de um crente se cair em processo, ou ser oprimido, ou ser possuído, aliás, oprimido até pode. Eu acredito que não, porque a Bíblia diz que a física e a própria mente, que um corpo não pode habitar dois espíritos, tem que habitar só um. E o crente que desenvolve e mostra firme uma íntima comunhão com Deus, em nenhum momento ele é processo de perturbado por espírito nenhum, porque Deus está nele. Aleluia. E Paulo disse: não vivo mais eu, mais Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, irmã Miriam, não tem como nenhum espírito do mal me perturbar, porque eu sou guardado em Deus. Ele é o meu pastor, Ele é o meu cuidador, Ele é o meu guarda de Israel. Se você deu um irmão perturbado com esse negócio aí, irmão, olha para a tua vida, o que está acontecendo? Qual é a brecha? Aonde é que ele está entrando? Porque sabia que nós, você dizendo para você, eu finalizo aqui, eu quero caçar meus irmãos, já são 8, 9 horas, não sou de cansar muito. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui, e eu finalizo. O inimigo, irmã Seni, né? CD, irmã Seni, isso não dúvida. O inimigo, ele não tem nenhum poder, não exerce nenhum poder sobre nós, porque o nosso pastor está nos guardando. Ele não exerce. Mas só reclamar, você está dizendo isso que coisa. Não, isso está errado. O inimigo exerce sim e tal. Não exerce. Se porventura ele vier a exercer, é porque nós demos legalidade para ele. E quando é que eu dou legalidade para ele, irmã Raimundinha? Quando eu esqueço de usar a ferramenta que eu tenho, que é a palavra de Deus.
Com Deus esse não é um sinal de usar e de viver essa ferramenta aqui. Eu estou dando legalidade para ele entrar na minha vida, entrar na minha casa, trazer perturbação, trazer desordem. Porque tanto ele como o nosso Deus, ele só entra na nossa casa se nós dermos permissão. Você dá irmão, eu mal já? Não, irmão. Na vida do crente, na vida do ímpio, sim. Na vida do ímpio ele se anda, ele faz. Agora nada do crente não. Nada do crente não. Há uma história. Quem ouviu aqui o testemunho de Adão de Campos? Adão de Campos, Ribamar? Não, não sei se é Adão de Campos, não me lembro agora. Mas é um macumbeiro, que se converteu. Ele até morreu, já mataram ele. Acho que eu não sei, não me lembro, não sei. Mas ele ouviu parte do testemunho dele, para você ter uma ideia, que ele fazia trabalhos, ia nos cemitérios com os corpos, enterrava os corpos. É claro, não era ele, era a entidade que estava nele, ia lá e fazia, tirava as vísceras e tal, e coisa e tal. Mas quando chegava no túmulo do crente, ele não tinha poder de encostar, não tocava. Quer o testemunho? Pois é. Então, crente da vida cheia de Deus, mesmo nem morto, Satanás tem poder sobre a vida dele. Porque o que a Bíblia diz não é que maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Mas para isso, irmã Jucimene, mas para isso, Luciane, mas para isso é preciso ter o Senhor como nosso bom pastor, que está ao nosso lado. Porque fiquemos nesta noite com esta palavra de que Deus é o meu pastor e Ele está comigo e eu não abro mão dele por nada. Isso. Que Deus em Cristo nos abençoe e que continuemos buscando intensamente essa presença desse bom pastor chamado Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe nesta noite grandemente. Vamos louvar a Deus nesta noite, mais um domingo. Vamos convidar a irmã Miriam a louvar ao Senhor. E na canção do louvor, que a irmã Miriam louvará ao Senhor, estaremos colhendo a oferta para o trabalho de Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus com o número 306. Aleluia. Glória.